Olá, você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje nós iremos falar sobre educadores libertários. E antes de falar desse tema, eu peço muito para vocês que ative o lado guerreiro de vocês agora e se encham de coragem para falar dos temas difíceis sobre a vida, porque nós precisamos de guerreiras e guerreiros corajosos que conseguem conversar sobre qualquer tema, mesmo que ele seja difícil, para que então a gente possa consertá-los, resolvê-los e ver a sociedade como ela é. Por favor, tenham coragem, pessoal, principalmente nós anarquistas. Precisamos ter coragem para falar sobre os temas. Então, hoje nós iremos começar já com um tema difícil, sobre educação libertária, porque a gente precisa entender como que está mundialmente posicionado a educação social de crianças. Então, desde o Rio Grande do Sul ao Nordeste, do Brasil ao Japão, dos Estados Unidos à China, Afeganistão, Itália, todos os lugares praticamente atualmente estão posicionados na educação violenta, a educação prussiana. O que significa isso? Que os paradigmas sociais, devido ao patriarcado, ensinaram que para educar uma criança é necessário castigá-la, puni-la quando ela fizer algo errado, ou dar grandes sermões nela. Então o Messias, ele ia e conversava com as pessoas sobre a vida. Os fariseus e depois Constantino via aquilo como uma forma de castigar as pessoas, como assim, lá vem o sermão, entende? Então esses sermões que eram poesias foram se transformar em quê? Em grandes broncas. Então, às vezes, eu conheço pessoas anarquistas mesmo, professores, educadores libertários, que dizem assim: Ari, eu gosto da educação libertária, mas colocar isso na prática é praticamente impossível para mim. Então, o que eu faço? Exatamente, é muito difícil. Por quê? Porque a gente precisa desconstruir paradigmas internos que vieram dessa estrutura organizacional, que é através da bronca, da violência, do castigo, da punição, de relacionar uma coisa errada com um não merecimento de alguma coisa. Ufa, e aí o que acontece? Atualmente a sociedade, o maior medo dela, qual que é? Qual que é o maior medo que a sociedade tem de fazer com uma criança? Não é deixar ela passar fome, não. Não é violência contra a criança, não. O maior medo social atualmente é de você mimar uma criança. Então as pessoas têm tanto medo de mimar uma criança que elas acabam tendo atitudes assim complicadíssimas com relação à educação delas. Enfim, a criança periférica, ela sofre várias vezes mais. Por quê? Porque ela apanha em casa, apanha quando está indo para a escola pela polícia, apanha na escola muitas vezes, ou é muito psicologicamente pressionada. Então a gente tem também, infelizmente, ainda professores e professoras que, por mais maravilhosos que sejam, ainda não compreenderam o despertar da educação libertária e estão a caminho disso, tenho certeza. Gente, lembrando, educação é uma coisa bastante delicada. Por que é bastante delicado? Por causa dos paradigmas que a gente veio da nossa cultura. Então, sim, acontece de mães maravilhosas acabarem castigando seus filhos de forma muito cruel, não porque ela realmente queira, mas porque ela vive numa sociedade que pressiona tanto ela em educar certo as crianças dela, de que se a criança chora ou de a criança grita, coisas assim, já é visto como uma terrível atitude a ser recriminada. A mãe se sente na pressão de educar aquela criança, e às vezes, se ela tivesse em um coletivo de mulheres, de mães,
que estão ensinando e falando sobre educação, talvez ela não tivesse percebido que não precisava agir daquelas maneiras. Então, o capitalismo patriarcal, ele também funciona para que as mães fiquem separadas uma das outras, as mulheres em geral, e aí fique mais fácil de manipular esses centros, núcleos familiares e hierárquicos tão antigos e conhecidos por nós. Então a gente vai começar com uma história aqui bastante triste que aconteceu há pouco tempo atrás. Não vou mostrar imagens, tá tudo bem, mas foi essa cena, vou deixar rapidinho aqui. Esse pai, né? Ai, não foi muito rápido. Esse pai, ele diz que as crianças fugiram dele na praia, ele ficou desesperado e para punir as crianças pelo desrespeito e a raiva que a criança causou nele, ele, que é um homem de 1,80 m ou mais, grandíssimo, pega a menina, a filha dele, pelo pescoço e levanta na frente de todo mundo da praia. E todo mundo fica chocado e ele bate nas crianças freneticamente. Nem um bandido merece apanhar desse jeito, não é mesmo? A gente defende todo mundo, a dignidade de vida. E infelizmente esse pai age dessa maneira na frente de todo mundo com essa liberdade, né? E agora a gente fica pensando, ele fez sem querer por causa de uma pressão social, ou ele fez de propósito e tem que pagar na justiça por essa agressão? Então, né? Porque enfim. Aí o que acontece? Na repercussão ruim que deu, ele vai e pede desculpas aqui com a criança, né? Eu errei por amor, ele disse. E, gente, eu vou ser sincera com vocês, eu acho que ele pode ter errado mesmo, porque eu mesma já fiz atitudes que talvez depois eu me arrependi com relação a não ter o conhecimento do despertar. Por exemplo, assim, às vezes a gente tem o conhecimento humano da vida, de como lidar com a vida, e às vezes a gente tem perturbações causadas pelo patriarcado na nossa cabeça. Às vezes a pessoa faz uma piada racista ou machista, mas não porque ela realmente acredite naquilo, mas porque ela ainda não teve um despertar político dentro daquele assunto. Então nós que temos o despertar também temos a responsabilidade de despertar outras pessoas, e do mesmo jeito que a gente gosta que a pessoa tenha paciência com nós, a gente precisa ter paciência com as pessoas também. Enfim, eu não estou passando a mão na cabeça dele, eu sei lá mais o que possa parecer isso. Eu sou uma anarquista, professora, eu não sou juíza, eu não sou advogada, eu não sei como é que lida com essa situação. Também a justiça parece que não lidou, né? Enfim, não estou aqui fazendo esse juízo de valores no momento, por quê? Porque eu estou aqui como professora, querendo explicar uma questão social de um fenômeno de quando eu dei aula. Quando eu estive na escola, eu venho da periferia, vivi minha vida inteira na periferia, trabalhei na periferia. Então eu posso dizer que a gente tem essa cultura e é complicadíssima, porque é assim, uma coisa é eu tô com raiva, vou bater na pessoa. Outra coisa é eu tô com raiva, todo mundo tá me olhando e viu que eu tenho que dar um castigo. As pessoas às vezes até olham feio pra mãe e pro pai, né? Tipo, não vai bater na criança. Não é verdade? Tem uns que falam, bate nela, não é? Então é uma pressão, e aí você mistura tudo isso e vira uma bola de neve, e quando você vai ver, você não consegue mais nem falar com a criança, vira um campo de guerra absurdo dentro das casas, que às vezes você fala, olha, só se você fizer isso aqui, ó, acaba tudo isso aí. Se você olhar com carinho para o seu filho, né, nunca bater, nunca gritar, ter paciência, esperar, não deixar cair nas garras dessa cultura tão violenta, né? Ai, não tenha medo de mimar sua criança, não, principalmente se você é uma pessoa pobre, né? A criança, a gente não tem nem quase nada e ainda vai ficar com essa coisa de... Aí você pega as crianças ricas atualmente, todas elas têm educação libertária praticamente. Aí chega nós aqui da comunidade e a gente, sabe, continua alimentando essa violência. Então tem aquele seriado
Todo Mundo Odeia o Chris. E ele é super engraçado, divertido e tal, mas a Rochelle, por mais que seja uma mãe maravilhosa, carismática, né, uma personagem, o jeito como ela educa as crianças é um absurdo, não é engraçado, não deveria ser daquele jeito. Agora, também tem a questão do eu, a patroa e as crianças. O jeito como o Michael, o pai, cuida dos seus filhos também não é um jeito nada agradável. É cheio de punições, é cheio de regras absurdas. Então ele muitas vezes utiliza de sátira para educar seus filhos. Vocês entendem? É nessa posição que a gente está. Às vezes a mãe tem descendência italiana e grita com os filhos e acha que, mas esse é o meu jeito, mas não é bem assim que é claro, gente, também não precisa ser tão a educação libertária é uma prática, a gente está praticando, mas tem que ter um esforço também da comunidade, tem que ter um esforço das pessoas de compreenderem, de quererem mudar sua postura para estar melhor, adequado para uma coisa menos caótica. Chega a ser caótico, a gente sabe, bem, eu acabei de mostrar aqui, né, uma situação, aonde que a gente está levando essa situação de, não mima a criança, né, não mima a criança. Como assim? O que é mimar? Mima sim, gente, mima bastante, a vida já é dura por si só, nascer já é difícil, mima. Aí as pessoas querem ficar tratando as crianças mal para ensinar para elas que a vida é ruim, difícil. Não tem sentido. É o ao contrário, quanto mais a criança é incentivada, motivada e tudo mais, aí é que ela consegue num ambiente harmônico se desenvolver suas inteligências, né? Então é ao contrário, até mesmo a psicologia comportamental foi mal compreendida e foi mal explicada. Por quê? Porque a psicologia comportamental foi se apropriada, né, foi muito apropriada pelos grupos patriarcais nazistas, que confundiram as cabeças das pessoas com relação a isso também, os homens, principalmente, intelectuais. Enfim, é ao contrário. Se você tem um ambiente de paz, tranquilidade e de acolhimento para a criança, que quando ela erra, você pacientemente ensina 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, ela tem ela tem algo que a protege ali, a possibilidade dela se desenvolver melhor em educação e tudo mais é muito maior do que se você está ensinando para ela erra, você bate, ela erra, você castiga, ela contradiz, você dá sermão, fica ali 30 horas falando com a criança, né? Todos nós, gente, já fizemos isso. Eu fui professora, eu também já errei bastante e faz parte da vida. Mas entende que às vezes as pessoas elas usam esses extremismos para não agir. Entende o que eu quero dizer? Mas então você quer que eu seja... é porque você não é assim, é porque você não precisou daquilo, é porque você mora não sei aonde. Sempre tem uma desculpa para só a pessoa falar, não, calma, só tenha calma, só fala de boa. Educação não é você falar uma vez e pronto. Vou falar só mais uma vez. Não. Educação é você falar toda hora, todo dia, né? A criança ela tem uma memória... uma memória não é igual do ser humano, do adulto, que hoje você comeu, amanhã você lembra o que você comeu e você vai criando uma linha do tempo. A mente da criança é diferente da mente do adulto. Então a criança ela tem dificuldade de lembrar, ela tem dificuldade de assemelhar situações. Então você vai ter que falar 1, 2, 3, 4 vezes, 20, 30, até ela completar uma certa idade que você não vai precisar mais falar. Tem que ter paciência. E esse é um jogo muito legal. Então, os educadores libertários, eles falam, criem táticas novas, técnicas novas de comunicar-se com a criança dentro das possibilidades dela, né? Dentro das capacidades dela. Então, a irritabilidade que se tem perante as crianças é a falta de comunicação, né, de saber se comunicar com elas, porque quando você aprende a se comunicar com as crianças, é muito prazeroso você ser mãe, ser pai, ter sobrinhos, filhos, alunos, né, vira uma harmonia.
Outra coisa importante também é a separação patriarcal. Então, se as mulheres estão em coletivos ajudando a cuidar das crianças juntas, as mães, junto com as outras mães da comunidade, com bastante encontros e reuniões, as mães tendem a entender isso mais rápido, porque vira um coletivo de acolhimento, onde uma fala dos seus depoimentos, a outra também diz as suas dificuldades, e ambas criam esse coletivo acaba criando uma cultura rapidamente libertária de educação, de respeito à criança, de onde não bate, não castiga, não grita, sem sermão. O que tem? Tem pintura, desenhos, historinhas no lugar disso tudo. Só que como a gente vive num mundo capitalista patriarcal, onde o desejo está todo voltado, enfim, ao consumo, à superficialidade, e isso ficou muito mais atuante agora, a rivalidade, principalmente na comunidade, é muito acentuado devido a toda a cultura que a gente veio. Então, por exemplo, como é que uma mãe vai se unir com uma outra mulher se ambas estão com medo de perder os maridos e que tem ciúmes do outro, que tem ciúmes da outra, e aí se também se envolver demais, o outro pode pegar e achar ruim. Entende o que eu quero dizer? Tem todos uns dramas assim emocionais que eu não vou me adentrar e também não conseguiria, mas que também impedem de uma mãe conversar com a outra e conversar e através disso se entender enquanto coletivo e como cuidar dessas crianças de uma melhor maneira, mais saudável, mais enfim. Então é isso. Tentei fazer umas vinhetas aqui, eu tô melhorando. Fazendo um redondel, já pegando os pregos, aí aconteceu com a unha dele, olha. Olha, meu caboquinho, ajudando o papaizinho dele. Show, viu? Porque dói, hein? Pergunta que dói. Olha, dá uma olhada na unha do meu moleque. Doeu muito, meu filho? Doeu. Hã? Doeu. Doeu? Tá doendo? Tá. Muito ou pouco? Muito. Vamos pregar um prego lá com o papai? Não. Vamos lá pegar um preguinho? Não tô fora. Por quê? Não. Hã? Tô fora, deixa o prego lá. Quem foi o culpado de você ter acertado a unha? O martelo. O martelo? É. Quem é que tava com o martelo usando? A minha mão. Sua mão? É. E a sua mão não é culpada? É a minha mira. Hã? É minha mira. Deu vontade de mijar na hora? Não. Deu vontade não? Não. Só dá vontade de desmaiar. Do quê? Desmaiar. Deu vontade até de desmaiar. Vamos lá pregar um prego do meu pai? Quer não, deixa lá. Hã? Ele prega sozinho. Vai não? Deixa lá. Mas daqui um dia você esquece, aí você volta a trabalhar com o martelo de novo. Vou escrever no papelzinho, não pregar. Bem, aqui vocês estão vendo, né, o pessoal, ele acabou machucando o dedo e o pai dele, e assim, ele tava querendo, né, dá para entender aqui no desenrolar da drama dos dois, que o pai não obriga o filho a trabalhar nem nada, né? Eles vão lá juntos, aí o menino acaba machucando o dedo, né? Martela o dedo. Eu fiz muito isso quando eu tinha a idade dele também. Vixe, eu martelei muito o dedo. E o pai dele, com todo carinho, todo amor, né? Cuida ali, brinca com ele, fazendo ele esquecer a dor dele. Então é isso que a gente procura de uma educação, que tenha paciência, que cuide, que converse, que tenha a esperança que a criança vá aprender, né? Se vai conversar com ela, conversa o suficiente para também entender que a mente da criança não pode ser hiperestimulada o tempo todo. Se ela estiver chorando muito, gritando, não adianta conversar, tem que esperar baixar a adrenalina da criança, não adianta querer gritar mais que a criança, não adianta querer bater nela para ela ficar mais calma. O único ser humano tem umas ideias, né? Vai bater na pessoa para ela ficar mais calma.
Ô, Ziteia, você tem que esperar, você vai ter que acalmar. Às vezes a criança faz uma coisa errada, aí ela começa a chorar porque ela viu que fez algo errado. Aí você tem que acalmar ela, esperar ela parar de chorar. Depois que ela para de chorar, aí você retoma o assunto, aí você conversa, aí você explica. Daí você conta uma historinha dizendo por que aquela atitude era melhor outra atitude, entende? Você procura videozinhos naquele tema. Tem várias técnicas. Vamos caminhar então para os educadores libertários agora. Então eu fui pegando alguns aqui que mais ou menos são libertários. Os mais antigos. Confúcio, monge, e ele é de 552 a.C. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Ó, é isso que eu estou tentando fazer. Vamos lá. Aí tem aí o Dregarda, tá meio pequeno aqui para eu ler, mas estou tentando. 1098, é isso, gente? Bem, eternidade é como uma roda que não tem começo nem fim. Margaret de Navarre. O estudo é a única fonte de verdade, e a verdade é a única base da justiça. Essa professora essa daqui sabe das coisas, ó. O estudo é a única fonte de verdade, e a verdade é a única base da justiça. Vocês estão entendendo? Tem que estudar muito bem as coisas, não pode ter medo e tem que ser verdadeiro nos estudos. Às vezes tem que falar, eu errei, não, você tá certo, não. Desapega da pessoa se tiver que desapegar, sabe? Se às vezes você gosta de alguém, você tem que desapegar quando vê que a pessoa... Entende? Aqui, ó, agora o John, o professor aqui, ó, Juan Luiz, não dá para ler. O cuidado em ouvir é o caminho mais curto para o saber. Olha, o cuidado para ouvir, isso é tão importante, gente. A gente precisa muito aprender a ouvir uns os outros. É difícil, é uma prática. Também não precisa, né? Aí, agora, a gente vai ver os pedagogos que se destacaram de alguma maneira. Então, Johann Pestalozzi. Pestalozzi é muito famoso. Ele é incrível. A educação deve ser um processo de desenvolvimento e não de instrução. O Pestalozzi, ele é um dos iniciadores em 1746 das primeiras escolas públicas. Ele começa a tentar incentivar os burgueses a distribuir a renda através de construções de escolas, abrigos para crianças moradoras de rua. Pensa num homem que lutou, hein? Tadinho. Aí nós temos Mary Wollstonecraft, 1759. Fortaleça a mente feminina e haverá um fim à obediência cega. Ela também, Wollstonecraft, o que acontece? Ela estava sempre falando de política numa época que não tinha esse negócio de esquerda e direita, não tinha isso daí. E ela sempre estava falando de política com alguns homens já, mais assim, da elite, não sei o quê. Mas ela sempre capengou entre ter dinheiro e não ter, pelo que eu entendi. Mas ela estava ali falando de política. Ela também se reunia com outras mulheres que também falavam de política. A palavra feminismo não existia nessa época. E o que acontece? Ela achava, né, na inocência, porque a gente sempre está na inocência, nós mulheres, lindas e maravilhosas, ela estava achando que os homens estavam escutando ela. Por quê? Porque os homens estavam lutando por uma igualdade humana, né? Então todos os homens e mulheres terem uma educação igualitária, todos os homens e as mulheres terem condições sociais adequadas. A Wollstonecraft estava nessa ingenuidade. E aí o que acontece? O Rousseau vai e fala que mulheres têm que servir aos homens e que uma sociedade livre é onde a mulher tem que estudar coisas específicas para a mulher.
A Wollstonecraft fica nervosíssima com aquilo, revoltada, né? E chega e cobra os homens e fala, ué, mas como assim? As mulheres vão ter que ter educação diferente dos homens, a gente quer uma educação científica, a gente quer uma educação voltada ao saber e não a cuidar de homem. E aí ela percebe, e eles não escutam ela, fala, depois a gente fala disso, peraí. E aí foi quando ela ficou revoltada realmente, aí é quando deu a consciência, desculpa gente, e aí foi quando deu a consciência de classe sexual nela, e ela percebeu que não, que os homens não estavam querendo lutar por elas, né, pelas mulheres, e que ela precisaria fazer o quê? O direito das mulheres. E aí que surge o primeiro manifesto do direito das mulheres. É quando a gente começa a ver uma movimentação mesmo política. Então começa com a Wollstonecraft, na minha opinião, sabe? Ela foi a primeira a falar sobre o manifesto de luta de mulheres, que a gente precisava de educação, principalmente educação científica, que ela acreditou muito nisso. Ela era uma, né, educadora, então ela estava muito pensando nisso. Mas o que acontece? Enfim. Ai, maravilhosa Wollstonecraft. Maravilhoso, por isso que ela fala feminina aqui. Mary Price, 1788, professora sem formação. Então, por que eu coloquei a Mary Price? Porque em 1788 as mulheres negras não poderiam ser professoras, elas não podiam fazer uma faculdade, mas isso não significava que elas não ensinavam ou que elas não fossem, né? Elas eram professoras, elas ensinavam suas crianças a cultura que elas sabiam, as coisas que elas viam. Então as mulheres e os homens negros escravizados, muito deles faziam esse serviço de também educar suas crianças, né? Mesmo que de forma escondida. Então, nós temos material muito bom da Mary Price, que ela diz: a liberdade é doce como um turrão de açúcar. Então, tá vendo? Ela já tem essa doçura, né, para falar sobre as coisas da vida, coisa de professora mesmo. A gente gosta dessa poesia, dessa coisa, né, assim. Emma Goldman, 1869. Cadê? Contra a autoridade educacional. Então a Emma Goldman, ela trabalha muito nessa coisa de dizer assim, sobre o que é educar uma criança, o que é o respeito pela educação da criança. Ela era anarquista, então já mistura aí a educação mais voltada à liberdade mesmo, do processo, do desenvolvimento. Então ela tem um livro que causa muito, né, um choque, que é a proteção é um desrespeito. Era alguma coisa assim. E nesse artigo ela fala sobre as pessoas, elas protegerem tanto as crianças, mas tanto, que acabava sufocando as crianças. Então, às vezes a criança vai machucar o joelho, às vezes vai machucar a cabeça. Quanto mais livre a criança mais ela se machuca. Então, é claro que a gente tem que cuidar também, né? Não é também assim de qualquer jeito. Mas a criança que respeita realmente o adulto, que ela não teme o adulto, que a cuida, né? Principalmente a mãe, ela consegue se orientar melhor a partir dos aconselhamentos do adulto. Agora, quando a criança ela apanha muito, é muito castigada, ou tem discussões muito severas, ela acaba se rebelando. E é mais ou menos disso que a Emma Goldman fala, mas também ela diz no aspecto de que a criança às vezes é tão protegida que chega na fase adulta e a criança não sabe se proteger, ela não sabe fazer nada, ela tem medo. Isso ela diz que é uma ferramenta muito forte utilizada na educação de meninas. Então as meninas são tão protegidas, mas tão protegidas, que chega um momento que a gente já não sabe mais o que a gente pode ou não pode falar, sabe, chega a ser assim assustador o como que a gente fica passivas a situações ao redor por medo de errar ou por medo de não ter o controle da situação. E por sinal, ter o controle da situação, o anarquista,
que filosofou sobre o tema vai falar assim: todos somos líderes da nossa vida, todos somos protagonistas da nossa vida. O que é ser líder? É uma pessoa que consegue se orientar, resolver as situações, se organizar, decidir, falar assim, não, vamos fazer isso, motivar outras pessoas a também fazerem. Então, esse é o espírito do líder, diferente do espírito do chefe. O chefe é aquele que consegue mandar, que tem coragem de mandar outro fazer, que ganha mais e não tá nem aí, essas coisas. Já o líder não, o líder é aquela pessoa que faz junto, que motiva as outras. Tem pessoas que têm espírito de liderança e tem outras que já não tem tanto espírito de liderança, e é normal isso. Nós que temos esse espírito, podemos então fomentar essa energia de revolução, por assim dizer. Mas é um processo que tem suas responsabilidades. Depois eu coloquei a Maria Montessori, 1870. Ela começa a fazer a inclusão e ludicidade nas técnicas e da pedagogia que ela começa a elaborar. A imaginação não se torna grande até que os seres humanos, se tiverem a coragem e a força, a usarem para criar. Olha só, de novo, aqui está muito pequeno para mim. A imaginação não se torna grande até que os seres humanos, se tiverem a coragem e a força, a usem para criar. Entende? Então, vocês sabem que eu sou uma professora que vivo falando de imaginação, que falo de cognição, metáfora, arquétipos. Toda hora eu tô trazendo isso. Por quê? Porque eu aprendi com a professora Montessori, olha só. Que a minha professora foi a Montessori. Então, o que acontece? A gente tem que trazer esses elementos para nossas explicações. Imaginação, flores, só que tudo isso é emojicons, né? Até os emojis causam alguma coisa nas pessoas. Por quê? Porque tudo que é da imaginação, tudo que é da metáfora, da brincadeira, atualmente no mundo feroz patriarcal é colocado como infantilidade. Ninguém quer parecer infantil, né? Principalmente nós mulheres que somos tão infantilizadas o tempo todo. Contudo, nós não podemos temer isso. Né? Uma mulher que gosta de usar desenhos que nem eu, emojis e falar do jeito que eu falo, não é uma pessoa infantil. Pode ser que seja, né? Fazer o quê? Mas também tem um motivo político por trás, entende? A gente tem que desmistificar que a política, que a educação é tudo muito severo, é tudo muito preto no branco. Toda a nossa vida vai ser assim até a gente fazer o quê? A gente precisa aprender a colocar a poesia na nossa vida de novo, criatividade, e nós somos seres criativos, né? Mas para isso tem que ter o quê? Coragem, foi o que eu pedi no começo do vídeo. Maria Montessori não me deixa me enganar. E, gente, o que acontece com a história da Maria Montessori? Eu vou falar para vocês. Maria Montessori, ela era uma mulher que ela queria fazer medicina. Só que na época dela, obviamente, mulheres não podiam fazer medicina. Mas ela bate o pé, até que eles dizem, tá bom, vai, pode fazer. Daí ela começa a fazer a faculdade de medicina, conclui, e aí sabe o que os homens dizem? Que ela não pode exercer. E sabe por que ela não pode exercer a profissão de medicina, de médica? Porque os homens falavam que os homens que estivessem doentes, enfermos, iriam se sentir constrangidos de serem cuidados por uma mulher. Então quer dizer que eles ficarem pegando no nosso corpo quando a gente está vulnerável? Pode. Nós mulheres a gente não sente constrangida, mas os bonitos da época não queriam se sentir constrangidos. Aí, em vez de eles pensarem em fazer um hospital separado para homens e para as mulheres, não, né? Porque eles não queriam largar a mão do nosso corpo, entendeu? Que o nosso corpo vale muita grana. E quando o nosso corpo está vulnerável, vale bastante grana também. Então, nós éramos objetos de estudo deles. Mas quando uma mulher queria fazer medicina, o que eles falaram? Que eles se sentiam constrangidos. Gente, eu tenho uma raiva.
Outro assunto, né? Outro tema. Deixa eu respirar aqui. Então, Maria Montessori, maravilhosa, e ainda assim ela revolucionou, porque as mulheres são incríveis, e ela também ajudou na inclusão de crianças com deficiência. Então vamos lá. Alexander New, 1883. Maria Montessori, ela inclui as crianças com deficiência num olhar humanizador, porque na época, ainda, até hoje, por sinal, não mudou essas coisas, né? Olha-se a pessoa com neurodivergências, deficiências e tudo mais, como se elas fossem ou loucas, assim, pessoas sem capacidade nenhuma. Isso é uma mentira, né? Não tem essa qualidade nas pessoas, todo mundo pode aprender, todo mundo pode ensinar e tem algo para oferecer. Mas também ela também tinha aquelas pessoas que achavam que elas eram pecadoras, que tinham pecado tanto e por isso que elas tinham essas deficiências. Logo, são muitos olhares desumanizadores para pessoas com neurodivergências ou deficiências em geral. E aí o que acontece? A Maria Montessori vem e traz a ludicidade e prova, né, e mostra que as crianças elas podem aprender independente das situações, dá para ensinar para todas as crianças. Então foi isso que ela fez de inclusão maravilhosa. Ela maravilhosa, né? Além de vários brinquedos. O Alexander New, de 1883, esse professor, foi o diretor da escola Summerhill e desenvolveu o livro Liberdade Sem Medo. A meta da existência é encontrar felicidade, o que significa encontrar interesse. Então, quando você sente interesse por alguma coisa, o que você sente é uma vontade de aprender, é vontade de viver, é vontade de estar junto. Então, a meta da existência é encontrar a felicidade. Como que você vai ensinar e fazer uma pessoa querer aprender a ler, a escrever, se a criança não está querendo aprender, ela não está se sentindo feliz ali, ela não está se sentindo motivada a estar ali. Então, é disso que se trata a educação. O professor ele precisa ser um incentivador da criança para que ela possa querer estar ali, querer escutar ele, querer se desenvolver junto com ele. Então, Summerhill é uma experiência incrível, né, de uma escola maravilhosa e tá aí até hoje, firme e forte, mas é só uma experiência para algumas, só lá na Inglaterra, né? Até agora não se espalhou para o mundo. E acho que ainda vai demorar. Maria Felipa. Maria Felipa é a Maria dos Homens. É uma mulher capoeirista que também ensinava as suas crianças na comunidade. Ela protegia as mulheres, protegia as crianças através da capoeira, educava, cuidava da cultura. E um dia dizem que ela derrubou 12 homens que tentaram fazer mal para ela. 12! Quando chegaram lá, estavam eles todos jogados no chão. Vocês pensam que não, é? Veja só o poder da luta e da autodefesa. Paulo Freire, 1921. E agora eu termino com Paulo Freire, né? É preciso que a luta seja um ato de amor. Desculpa. É preciso que a leitura seja um ato de amor. E, peraí, inclusão de adultos e a luta pelos direitos educacionais, é isso. Por quê? O que ele está querendo dizer aqui, né? É o seguinte, o Paulo Freire, o pessoal tem uma ideia do Paulo Freire, eu acho que coitado, né? Porque, primeiramente, ele não era comunista, né? O máximo que talvez ele pudesse se dizer era de esquerda, mas ele não era comunista. E sabe por que ele não era comunista? Pelo que eu li faz tempo, ele disse que era porque o comunismo não aceitava a igreja, a religião, e ele acreditava na religião. Então, ele não era comunista por causa disso. Talvez ele tenha mudado, eu não sei, mas até onde eu estudei foi isso. E ele desenvolveu
desenvolveu o que? Ele estudava tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje é o que o Paulo Freire fez nos estudos dele. Então ele foi lá, foi estudando os pedagogos libertários, foi aprendendo sobre as técnicas, os conceitos, e ele trouxe toda essa ferramenta educacional para o Brasil. O Paulo Freire foi um dos primeiros assim a falar mesmo, olha, vamos lutar por isso aqui, vamos fazer isso acontecer aqui no Brasil. E aí ele começa a desenvolver também a sua própria técnica, que é a parte da educação para adultos. Ele desenvolve uma técnica através, nada demais, gente. Não, assim, é incrível a simplicidade, a ciência trabalha. A coisa incrível da ciência é a sua simplicidade em transformar coisas simples e extraordinárias. Mas eu tô querendo dizer assim, as pessoas elas também esperam dos professores coisas que, sei lá, eu acho que às vezes as pessoas pensam que a gente vai dar umas piruetas assim, sair fogos da nossa mão e daí vai sair a palavra aprenda. Daí todo mundo, uau! Não sei, acho que o pessoal espera isso. Às vezes as pessoas acham que esperam de nós professores umas coisas assim, fala uma frase que vai mudar toda a minha vida, todo pensamento sobre esse tema vai mudar porque você vai ter que falar para mim de um jeito que eu vou, entende? E não, gente, convencer alguém de algo é uma colonização. O que o professor pode fazer é dar sementes de informação e a pessoa vai atrás dessa, né? Tanto que o Paulo Freire, ele sempre falava que a educação é muito difícil, aprender é um trabalho, dói, é cansativo, você ficar sentada numa cadeira, né, 3, 4, 5 horas estudando o mesmo tema, sem parar, às vezes você até fica viciado naquilo, porque você sabe que se você desviar 1 segundo, você não volta de novo pro tema. O que acontece? É muito cansativo. Então Paulo Freire falava, né? Estudar é uma coisa cansativa. Estudar é exercitar a técnica. Então o que nós professores fazemos é tentar deixar menos difícil, mais alegre, mais empolgante, uma coisa que a gente sabe que no fundo exige muita energia, exige muito trabalho. Entenderam? Então por isso que o Paulo Freire desenvolveu uma técnica, eu sei pouco assim, mas só explicando, a técnica era assim, como ensinar para os adultos. Então, para as crianças, a gente fala assim, o patinho foi para a lagoa, né? E aí trabalha essa frase, o i, coloca o patinho nadando e tal. Já o adulto não tem paciência para isso. Daí o Paulo Freire utilizava palavras do cotidiano do trabalhador, porque eram coisas que o trabalhador saberia que ele ia ter que usar depois. Então, como se escrevia martelo, prego, ou talvez, né, daí ia ser do universo ali do trabalhador. E tinha outras técnicas semelhantes a isso, como segurar na caneta, no lápis, enfim. Tudo que é diferente do contato que você tem com a criança. E é isso, eu acho, assim, além de tudo, ele foi firme nos seus diálogos, no seu contexto, os homens, né, do poder, muitas pessoas até hoje lutam contra a educação libertária a ferro e fogo, somente por acreditar que a educação libertária é de esquerda, ou somente por acreditar que os professores e educadores não têm base nenhuma de lógica, de que a gente está querendo mimar crianças e que tem que ser na porrada, tiro mesmo e castigo, e se não for assim a criança vai nascer fraca ou vai crescer e vai se tornar um adulto que não sabe fazer. Eu não entendo a mente dos educadores violentos, né? Militares e tal, rígidos, todos certinhos, em cadeiras. O objetivo é fazer a criança ter interesse de fazer movimentos repetitivos, principalmente quando é fino, né? Movimentos repetitivos finos. Mas as professoras fazem isso muito bem, elas dão desenhos. A educação da prefeitura, depois do Paulo Freire, mudou drasticamente no Brasil. Então, antes do Paulo Freire, era muito rígido a educação das crianças primárias.
Depois da educação do Paulo Freire, a escola ficou colorida, voltou a ficar colorida, voltou a ter tinta, voltou a ter os brinquedos da Montessori, começou a crescer nas escolas, a contação de história virou trabalho, né? Ganhou destaque. Então é uma abertura que o Paulo Freire deu para a educação brasileira numa época muito boa. Então todo mundo começou a fomentar essa discussão. Mesmo que uma pessoa seja de direita, que ela critique o Paulo Freire, mas ela está falando dele. E isso é muito bom, tanto que ele tem até Harvard, né? Estuda Paulo Freire, ele é reconhecido mundialmente. Por quê? Porque parece que não, mas o trabalho dele foi simples, fácil de compreender, não é politizado de fato numa esquerda que quer transformar o Brasil em comunista, não tem nada a ver isso. Tanto que, por exemplo, o Summerhill, para mim, é a educação anarquista mais anarquista que eu já vi é Summerhill. Não vi em nenhum outro lugar uma experiência tão anarquista que nem Summerhill. Contudo, o diretor, o Neil, ele não era anarquista, eu nem vi se ele fala de política. Então, a questão de ser ou não de direita, esquerda, se posicionar ou não se posicionar, é uma coisa muito mais complexa do que a gente está imaginando atualmente. Muita gente diz que o Wollstonecraft era de direita, e eu, vendo a Wollstonecraft, eu não a leio como uma pessoa de direita. Dizem que o Aldivin era de direita, o marido dela. E eu também leio o trabalho dele e eu não sei, até agora eu não vi ele falando que era de direita. Eu vejo que são pessoas que ainda não tinham essa nomenclatura e tinham as visões dela dentro daqueles planos sociais ali que eram propostos. Não sei, né? Então, talvez alguém me mostre uma coisa diferente, aí eu tenho que mudar tudo o meu discurso de novo. A vida é assim, a gente vai aprendendo juntos. Obrigada por assistir até aqui, pessoal. Espero que tenha ficado legal esse vídeo sobre educadores libertários e depois eu falo sobre educação libertária. É isso aí. Tchau, tchau.